Olá, estamos nos encontrando novamente aqui no O Bom da Notícia. Hoje nós vamos conversar com um polêmico, com um versátil cidadão que deu muito de si para que o Estado tivesse essa pujança que tem hoje. Hoje, alijado da política, alijado de cargo público, mas não podemos esquecer o passado de Éder de Moraes. Foi um dos homens mais fortes dos governos Blairo Maggi e Silval Barbosa. E é com Éder de Moraes que nós faremos esse nosso bate-papo costumeiro aqui no Bom da Notícia. Aliás, o Éder foi uma das últimas entrevistas que eu dei, veja só, como convidado, não me lembrando agora, foi ao Éder no canal 27, no canal 27. Você e o inseparável Dirceu Carlino. O inoxidável. A satisfação está aqui e disposto a contribuir no que for necessário aí, tentando responder seus questionamentos e satisfazendo também a sociedade. Eu tenho certeza que o telespectador, o internauta também tem, que nós vamos conversar aqui com o sábio Éder de Moraes. Inteligente, sagaz, né? E que, como eu disse agora há pouco, doou muito dele, né, ao nosso Estado. Você foi convidado um dia desse pelo deputado marido da Luciane, Oscar Bezerra, para uma palestra na Assembleia Legislativa para tentar tirar o Mato Grosso dessa crise e tal. O que te dá esse impulso, né, mesmo alijado da política, de mostrar ao Estado que o Estado tem solução, tem saída por aí? O que te levou a isso? Primeiro foi uma conversa informal, né, que nós tivemos e acabou tendo o desdobramento de um convite. Fui ao gabinete do deputado, ele me perguntou: Éder, diante da crise que o Estado vem passando, as dificuldades que têm sido enfrentadas, você acha que tem saída? Porque devem mais de 300 milhões aos poderes, mais de 280 milhões aos municípios, os repasses constitucionais aos órgãos e poderes estão todos atrasados, inclusive com a própria Assembleia, e a gente está preocupado com isso. Eu falei: saída tem, precisa ter coragem, mas acima de tudo criatividade e executivos preparados para poder implantar as medidas necessárias. Porque o Estado administrado por alguém que traz consigo ainda os conceitos da administração pública do passado, ele vai ficar engessado. A velha política diz que você tem que pegar o pires, colocar embaixo do braço e ir para Brasília pedir recurso. Esse é o caminho que se faz. É choramingar o FEX, né? É choramingar repasses do governo federal para a área da saúde, uma coisa toda. Enquanto dentro da sua própria casa você tem ingredientes necessários para se fazer e para se construir uma saída. Então eu sugeri a ele transformar o FETAB via legislativa, tá certo? Não é uma proposta de governo, não é uma proposta de partido, é uma proposta de Estado. Portanto, cabe a qualquer um que estiver no poder implantar ou não, mas nos coube a missão de construir essa saída. Basicamente, para não tomar muito tempo, o FETAB Investimento, ele transforma o FETAB em uma autarquia ou num fundo com CNPJ próprio, ou seja, ele tem vida própria. Por quê? Porque este fundo é alimentado anualmente por cerca de R$1,5 bilhão de reais. Ou seja, ele tem um patrimônio líquido da ordem de R$1,5 bilhão, chova pedra ou faça sol, vai entrar na conta. Bom, pegando como exemplo, todo o setor do agronegócio, por exemplo, ele vende 2 ou 3 safras da frente. Ele antecipa recursos para poder ampliar a sua área plantada, para melhorar a qualidade, para comprar fertilizante no momento certo, para rentabilizar a sua propriedade, ou seja, da porteira para dentro somos extremamente competitivos, da porteira para fora, desculpe o termo, essa bagunça que está aí. Então preciso organizar da porteira para fora. E nós podemos usar o próprio agronegócio para isso. De que forma? Mas sem onerar o agronegócio? Aí que está o pulo do gato. Aí que é o grande Aí que é o pulo do gato. Porque hoje,
Por exemplo, o Fundo de Estabilidade Fiscal que inventaram aí, ele onera. Ah, não, agora esse fundo que está sendo votado. Isso, ele onera, porque ele deixa de dar incentivos ou ele corta incentivos, ele está descascando mais o lombo do empresário, além do que ele já tem e do que ele já deu. No caso do FETAB, permanece a contribuição, cria-se uma personalidade jurídica e você pode ir ao mercado com isso e multiplicar 2, 3, 4, 5, até 30 vezes. Evidentemente que 30 vezes é muito, mas que seja 3 vezes, estamos falando de 5 bilhões de reais. Porque o FETAB hoje, ele não resolve o problema do Estado. Ele apaga incêndio já em cinzas. Ou seja, reforma uma rodovia, quando você termina que vai mexer com a outra, aquela já está precisando de reparo novamente e por aí vai. Então é preciso que se dê uma injeção no caixa grandiosa, para que você faça os eixos principais do escoamento da safra, que são nas MTs. Este fundo poderá pedagiar essas MTs, concessionar isso e rentabilizar o próprio fundo. Na medida em que você faz a concessão e que você coloca o pedágio, você começa a diminuir a carga do próprio FETAB. Porque não justifica você pagar hoje, como está acontecendo, o pedágio e o FETAB. Você está aplicando uma penalidade dupla ao produtor. Então, na medida que esse fundo consegue o recurso e para o investidor que vai investir nesse fundo e colocar dinheiro nele, ele quer saber quais são os benefícios, e um dos benefícios é melhorar o ambiente de negócio no estado de Mato Grosso, é devolver a credibilidade ao estado de Mato Grosso. Na medida que esses recursos entram e você coloca obras no estado todo, você melhora o consumo, desde a vendinha do seu José lá em Colniza, Itapurá, onde quer que seja, desde a vendinha que está lá até o maior supermercado, você melhora o consumo de energia, você aumenta o consumo de combustíveis e isso retroalimenta o caixa do próprio Estado na forma do ICMS. Agora, onde é que entraria, né, o capital privado? Como é que esse capital privado seria remunerado nesse fundo de investimento? Olha, no mercado hoje você tem várias taxas de juros. Sim. O próprio BNDES tem capital para poder colocar num fundo dessa natureza, porque ele tem finalidade própria. Qual é a finalidade? Construção de rodovias, residências e saneamento básico. Então, há recursos para isso, não é? A forma de pagamento Mas disso... você já partiria com o financiamento do BNDES? Sim, você aprova um limite, vamos lá, um limite de 5 bilhões de reais. 5 bilhões, perfeito. Aí você... A meta é 5 bilhões. Isso. Aí você tem a MT 343, hipoteticamente aqui. Vai se demandar um investimento de 500 milhões para deixar ela transitável, impecável e pedagiada, ok? Então você vai lá e busca os 500 milhões. Você começa a pagar isso com carência, não vai comprometer da arrecadação do FETAB mais do que 30% a 35% por ano. Ou seja, além dos 5 bilhões que você coloca no caixa, você ainda tem a receita ordinária do próprio FETAB, que vai ficar da ordem de 700 a 800 milhões no caixa. O Banco do Brasil entra nesse processo como garantidor da operação na medida em que a arrecadação vai estar na conta do Banco do Brasil. Então ele segura a parcela do investidor e libera o restante para o investimento do Estado. Da porteira para fora, eu acho que esse é o caminho, não tem dúvida nenhuma. Mas nós temos problemas, né? Da porteira para fora também, não só. O nosso modal, ele se restringe, se resume à estrada. E nós temos o potencial hídrico, que podemos ter hidrovias e ferrovias. O FETAB já não teria esse poder de hidrovia e de ferrovia. Mas não é impossível. Não é impossível. Por quê? Porque temos que sentar com o setor produtivo e na medida em que você prova para o setor produtivo que se nós entrarmos numa parceria com contrapartidas na questão do transporte fluvial, né? Ou na questão da própria ferrovia, se você consegue entrar com uma parte para você atrair a parceria público-privada, aí como o fundo tem personalidade jurídica, ele pode ser parceiro no investimento desse, você sai na frente. É porque nós temos o Telespires, por exemplo, hoje, com os portos do Pará, Miritituba, todos eles estão ali, uma ligação fluvial ágil, rápida, né? O Telespires é navegável, você vai, Telespires Tapajós, nós estamos nos portos do Pará. Ninguém fala disso, Éder.
Não fala porque a discussão é complexa, Edivaldo, e as pessoas não querem tratar das coisas complexas, querem tratar do discurso fácil. Mas esse trivial é que está acabando com o Mato Grosso. Tá melando. Porque hoje você tem aí, que ir transporte rodoviário até o Madeira, do Madeira você coloca em balsas e faz o caminho natural que tem que ser feito. Então é necessário discutir isso com todo o setor. Ninguém está impondo que tem que se fazer algo impositivo, né? Nós estamos discutindo uma ideia. E o FETAB pode sofrer transformações desde que ele seja investido na área de logística. Por que só no transporte rodoviário? Então vamos resolver o transporte rodoviário e depois vamos mudar isso para investimento em outras áreas de transporte que você possa interligar os modais e tornar o Estado mais competitivo, diminuir o custo Mato Grosso e o custo Brasil. Não, você vai diminuir para quem está produzindo. Perfeitamente. Né? Que eu chamo os homens que estão aí no campo hoje de bandeirantes do século XX. Que até hoje você tem 1000 e poucos quilômetros daqui para o interior sem estrada. Quando chove, quando dá um trovão em Manaus, para tudo por aqui. Então é difícil. Eu falei na hidrovia Telespires-Tapajós, mas nós temos uma pronta que inclusive fez parte desse progresso do Centro-Oeste, que é a Paraguai e Paraná, né? Que sai também pegando o Pacífico lá embaixo. Eu vou falar que deve existir outras válvulas de escape, outras saídas para a crise, o excesso de autarquias e de empresas que nós temos, mas nós falamos no próximo bloco.